Fala galera, tudo bem com vocês? Fernanda aqui para nossa reposição de aula Habitudes. Vamos para a reposição da nossa aula Combustível Emocional. Uma aula muito boa. Eu estou um pouco, como diz a minha terra, adoentada, porque estou com um vírus aí e a garganta tá doendo bastante. Então, vou beber um pouquinho mais de água aqui, falar com um pouquinho mais de calma, mas vocês aceleram aí o vídeo e vai dar tudo certo, tá bom? Vamos começar orando pra gente poder nos colocar diante da presença de Deus, para que apesar de qualquer circunstância o Senhor nos use e fale através da minha vida, através dessa lição, mas também através daquilo que Ele quer ministrar diretamente ao seu coração. Pai querido, nós te damos graça, bendizemos ao teu santo nome, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e é o nosso Pai. Pai, nesse momento, nós queremos colocar a nossa mente e o nosso coração cativos ao Senhor. Faça mesmo, ó Pai, com que nós possamos ouvir apenas a tua voz. Fala conosco, nos ajude a entender, Pai, se nós estamos, né, melhor dizendo, com os nossos tanques das emoções vazios, porque não temos pessoas, porque não estamos tendo referenciais. Nos ajude, ó Deus, a reconhecermos isso e a prostrarmos diante do Senhor em clamor para que essa necessidade seja suprida, porque o Senhor é nosso pastor, nós não temos falta de nada. Aquilo que ainda não acessamos, revelar algo sobre o nosso coração e que nós possamos finalizar essa lição na certeza daquilo que precisamos, daquilo que já conquistamos, em louvor e gratidão ao Senhor, Pai. Aqueles que estão com dificuldades nessa área, que o Senhor possa suprir mesmo. Que o Senhor possa trazer pessoas para ir suprindo as lacunas, para ir revelando a graça, o amor do Senhor. Juntos nós somos melhores, juntos nós somos mais fortes, juntos nós revelamos a trindade do Senhor, a graça do Senhor, o amor do Senhor, a imagem do Senhor. Então nos ajude, ó Pai, a entender o quanto pessoas são importantes na nossa vida e o quanto nós precisamos delas. Não porque nós não somos satisfeitos em Ti, mas porque assim o Senhor quis que fôssemos família nessa terra e com o Senhor. E na eternidade também, né, Pai? Então, muito obrigado por esse tempo aqui com os meus irmãos. Fala conosco, ó Pai. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Combustível emocional. Antes de mais nada, nós não tínhamos uma tarefa. Se você foi presencial, você sabe que essa tarefa... Vou tomar um suquinho aqui. Ela foi... Como é que eu posso dizer? Eliminada. Ela foi substituída, trocada, né? Pra gente refletir em alguma prova, algo que a gente tenha vivido. Mas para que a gente não testasse, não tentasse ninguém, tá? Porque provar é diferente de tentar. E a sensação que eu tenho é que a tarefa traz mais uma tentação do que uma provação. Vamos para a nossa lição de hoje, o combustível emocional. Uma reflexão que você aprendeu lendo essa lição. Essa lição tem coisas maravilhosas, eu gosto bastante, mas eu vou ler o princípio primeiro, depois eu leio as minhas frases grifadas para vocês. O futuro de um líder é moldado pelas pessoas mais próximas a ele, ou seja, a sua rede de relacionamentos. Isso é, pessoas que consideram exemplos como heróis, mentores, círculos de amizades mais próximos e a quem prestamos contas. É o seu combustível emocional. Então, a sua rede de relacionamentos é o seu combustível emocional. Essa rede de relacionamento envolve todas essas pessoas. Então, às vezes, não são pessoas apenas que eu gosto, que eu quero por perto, ou que eu tenha intimidade, mas são pessoas também que às vezes são um exemplo para mim, são pessoas que são mentores para mim, ou como heróis, ou seja, são uma inspiração, né? O herói, ele tem essa capacidade de inspirar, né, as crianças, a sociedade e tudo mais. E aí vai dizer para nós o seguinte, o futuro de um líder, presta atenção, o seu futuro é moldado pelas pessoas mais próximas a você. Vou repetir, o seu futuro vai ser afetado, tem a influência das pessoas mais próximas. Pessoas mais próximas, de maior convivência,
Então, as pessoas do seu trabalho, elas te afetam de alguma forma pelo seu nível de convivência com elas, pela quantidade de convivência com elas. Os seus familiares, o seu cônjuge, se você é casado, os seus filhos, os seus pais, as pessoas que moram com você, elas são próximas. Claro que esse moldar, ele também está relacionado ao nível de intimidade, mas, de uma forma geral, elas estão causando algum modelar em você. Alguns de uma forma mais direta, causando mesmo alguma curva em você, alguns de uma forma um pouco mais sutil, um molde mais delicado. Mas é importante você observar todo o seu nível de convivência. Quais são as pessoas mais próximas? Quais são as pessoas que você mais troca ideia, que você mais conversa, que os pensamentos delas você observa, escuta, igual no seu trabalho. Às vezes você pensa assim, as pessoas do meu trabalho não me mudam. Beleza, mas tem uma pessoa lá que ela sempre reclama, e agora você também reclama. Então ela te afetou. Entende? Se você não afetar ela, ela vai te afetar. Fernanda, mas nós estamos falando de questões emocionais. Eu sei, mas isso às vezes te faz chegar em casa irritada, isso às vezes faz você ter uma percepção pior na sua casa, então leve em consideração tudo. Gente, a minha dica é assim, nunca me diminua o que a lição traz, sempre amplie, porque assim você vai ter um aproveitamento melhor, tá? Então cuidado com a sua rede de relacionamentos. Um líder não pode simplesmente deixar que seus relacionamentos ocorram por acaso. Então você não escolheu com quem você vai trabalhar, eu entendo, na maioria das vezes. Mas tem relacionamentos e níveis de relacionamento que você escolhe, impõe ou não limites. E como líder, você precisa estabelecer os limites, os tipos de conversa e tudo mais. E você precisa ter uma rede de relacionamentos que você escolheu com intencionalidade e interesse no seu futuro. As pessoas não gostam muito que eu use essa palavra, mas é porque eu ainda não encontrei a palavra correta. Interesse, às vezes soa como uma coisa negativa e às vezes no seu significado do dicionário traz, às vezes, um pouco desse aspecto de ser interesseiro, né? Mas pense no seguinte, você precisa montar uma rede de relacionamentos que tenha sentido, que você tenha a intenção de para. É nesse sentido que eu quero dizer. Então você se relaciona com essa pessoa com a intenção de obter tal coisa para tal coisa. Eu me relaciono com todas as pessoas por puro interesse. Ué, Fernanda, como assim? Até com a sua mãe, sim, com o interesse de amá-la e ser amada por ela, com o interesse de cuidá-la e ser cuidado por ela, com o interesse de fazer ela bem, por gratidão, mas tem um interesse, mesmo que ele seja nobre, mesmo que ele seja bom. Existe interesse em tudo que a gente faz. Deveria como líder, e você deveria como líder saber qual é o seu interesse com aquela pessoa. Tem gente que eu me relaciono só para ajudar a pessoa. Eu não espero absolutamente nada dela e provavelmente não terei. Não tem problema. Eu tenho consciência disso e sei que é um relacionamento de mentoria e não de mentoreamento. Entende? Então é muito importante essa lição. Pare, pense com profundidade nela, para que você possa realmente fazer essa lição e sair daqui com respostas e um impacto. Que essa lição hoje ela faça diferença no seu futuro. Muito bom. Então, o que a gente resolve? Como é que a gente resolve esse BO? Pausei aqui para me beber uma água, tá? Pra vocês não ficarem vendo eu beber água, porque eu fico fungando. O líder precisa buscar relacionamentos sadios que recarreguem suas baterias. Sua rede de relacionamentos é o seu combustível emocional. Então, eu já te expliquei como que esses relacionamentos seu aí, vários tipos de relacionamento, no trabalho, em casa, não sei o quê. Como é que eu resolvo o problema de combustível, de receber das pessoas, de ter essas pessoas que são mais referência para mim do que eu ser um referenciado para elas? Você vai ter que buscar. Vai ter que ter uma atitude intencional sua em analisar pessoas que você consiga ter relacionamentos e buscar ter relacionamentos com elas, tá? Gente, a maioria das pessoas, se você não for um ser humano chato, vai querer se relacionar com você. Se você é um ser humano chato, as pessoas não querem se relacionar com você. E chato não é aquela pessoa apenas que ela ativamente é chata. Às vezes ela é inativamente chata. Ela não tem uma iniciativa, ela não quer sair, ela não quer passear, ela não quer trocar uma ideia, ela nunca chama pra ir na casa dela, ela nunca quer nada. Ou ela só quer na hora dela. Seja intencional, mas entenda que a maioria dos relacionamentos, por mais que alguns você não vai ter nada em troca, a maioria das pessoas busca uma troca.
Então, assim, eu quero você como meu mentor. Beleza, mas o que você vai fazer em troca? Ué, mas ele é meu mentor. Cara, agradeça. Sabe? Ame na linguagem da pessoa. Faça uma comida quando a pessoa for te mentorear. Leva um café, leva algo que ela gosta, dá presente para ela mesmo. Sabe? Eu não gosto da sensação de dívida. Eu acho que a gente não deve, principalmente se uma pessoa aceita fazer algo sem cobrar, você supostamente não deve nada para ela. Mas a palavra de Deus vai dizer assim, que se você tiver que dever algo, deva amor. Algo desse tipo, tá? E eu penso sempre nas linguagens de amor que nós fomos ensinados, que de alguma forma faz as pessoas se sentirem amadas. Então descobre a linguagem de amor do seu mentoriado e ame ele na linguagem dele. Faça algo intencional para quê? Para que ele tenha prazer em cuidar de você. Para que cuidar de você seja fácil. Sabe? Não seja um ser humano chato. Não seja alguém complicado. Facilite o processo. Ele te falou algo, pense sobre aquilo e comece a fazer. Testa. Se você não respeita ele a ponto de fazer o que ele mandou, não tenha ele como mentor. Não seja aquela pessoa que eu quero um mentor porque eu fiz habitudes aqui, não sei o quê, e é um panguaré, um chato que não faz nada do que a pessoa pede. Sabe? Eu tô falando de mentor, que é o único nome que tá vindo na minha cabeça, mas tem os modelos, sabe? Pessoas que você se inspira, cara, você é um modelo pra mim, posso te acompanhar um pouco mais de perto? Às vezes o relacionamento não vai ser tão íntimo, mas vai lá com a pessoa, fala pra ela que você admira ela, que ela é uma inspiração, um modelo pra você, observe mais de perto, peça conselhos pra ela. Beleza, gente, seja intencional em fazer aquilo que você precisa fazer, tenha parceiros a quem prestar conta, gente, isso aqui é tão importante, da satisfação, das suas tentações, dos seus pecados, para que você não caia, gente que cuida de você nesse nível. Meu, isso aí faz uma diferença tão grande na vida do ser humano, gente que ora com você, que intercede por você. Se você já tá nesse nível, sabe, vai pra cima, porque essa lição tem vários níveis. Quando eu fiz ela a primeira vez, eu não tinha nada, né? Isso aqui era tudo meio vazio, assim, só tinha a família. E com o tempo eu fui orando, e o Senhor foi enviando pessoas. E aí eu fui percebendo, cara, essa pessoa tem muito a ver aqui com o meu propósito, tem muito a ver com a minha essência. Ela tem um comportamento que me agrega muito. Vou colar nela, vou começar um relacionamento só pelo que a pessoa faz, descobrir quem ela é, e descobrindo quem ela é, eu me aproximo e tenho amizades que surgiram assim, sabe? Observe mesmo as pessoas, andem com as pessoas, busque as pessoas, dê satisfação para algumas pessoas, tá? Eu não lembro o que eu tava falando, então perdi a linha de raciocínio. Vamos pra frente. Beleza, galera? Já falei bastante aqui na introdução, mas quero só pontuar com vocês algumas coisas que eu grifei, tá? O líder também é movido por combustível, assim como o carro. Ele precisa de combustível espiritual e emocional. Padeiro faminto. Se você não tem combustível espiritual, você padece. Aqui nós vamos falar do emocional, porque já falamos lá do espiritual. Mas lembre-se que você precisa do alimento espiritual. Por quê? Porque você gasta mais que uma pessoa comum. Ele está falando de dois tipos de líder. Claro que o influenciador intencional, ele vai gastar mais, mas também uma pessoa em algumas posições de liderança. Chefe, líder mesmo de algum grupo, de alguma coisa, de célula, de habitudes, você vai gastar mais. Então você vai precisar se abastecer mais, tá bom? Preste atenção nisso e tome esse cuidado. Se você fizer as mesmas coisas que você fazia antes de ser líder, não vai funcionar. Se você quer começar a evangelizar, influenciar no seu trabalho, você vai ter que comer mais, você vai gastar mais, tá bom? Outra coisa que eu grifei, o líder precisa se cercar de pessoas que, em vez de receber, estejam preparadas para supri-lo. Por muito tempo, eu não tinha esse tipo de relacionamento, de gente que me supria. E aí as pessoas começaram, os parceiros começaram a me alertar. Fernanda, você precisa de gente que te supre. Fernanda, você precisa de gente que te supre. Tem gente que nos supre, que também nos dá. Gente, faz uma diferença absurda. Absurda. Porque você é como se você tivesse um apoio. Sabe quando você tem um lugar para encostar assim, dar aquela descansada, aquela relaxada? Parece que é isso, meu. Eu sei que Deus faz isso com a gente, mas Ele também nos deu instrução. Sabe, Jesus, quando precisava cumprir um propósito, andou com 12 pessoas, 3 mais próximas. Deus quer que a gente esteja com pessoas. E Ele quer que existam pessoas num nível de intimidade com a gente. Que não são da nossa família, mas que vão estar ali. Além de cumprir o propósito como os nossos amigos. Então, pense bastante sobre isso, tá? Tem muita coisa aqui,
mas eu também coloquei: o líder precisa certificar de que seu tanque emocional está cheio antes de liderar os outros. Nunca lidere para suprir uma necessidade emocional. Pausa para água. Por que você nunca deve liderar para suprir uma necessidade emocional? Porque isso se torna doentio, insalubre. Gente, toma cuidado, porque às vezes a gente faz isso de forma tão sutil. Você não tem relacionamentos, aí você lidera, e aí você já quer que as pessoas te correspondam, aí você começa a buscar nelas alguma coisa, alguma amizade, algum relacionamento mais próximo, e aí você já não sabe se é amigo, você já começa a controlar, e aí você já quer uma coisa meio assim. Cuidado, cuidado. O seu combustível não vem dos seus liderados. É tão difícil às vezes entender isso, parece que isso não acontece, mas isso acontece tanto. Até em empresas, gente, isso acontece. A pessoa não tem elogios, não tem questões de cima, e aí ela trata os funcionários de uma forma mais ríspida, porque tá faltando algo dentro dela, e aí não funciona tão bem a parte emocional. Isso vai gerando um ciclo, aí chega dentro de casa, espera do marido, às vezes, um suprimento emocional daquilo que foi gasto no trabalho, aquilo que foi gasto em um outro ambiente, que às vezes o marido não vai conseguir suprir, ou a esposa. Supre em partes, né? Porque é também uma forma de combustível emocional, mas não supre o todo, porque precisaria vir de um chefe, um elogio que o marido nem sabe que precisa dar. Então, assim, cuidado, cuidado. Essa lição eu quero que você saia dela com muitos alertas e com muitas coisas para observar, tá bom? Nossa rede de relacionamentos determina o nosso real valor. Isso aqui me pegou de um jeito, meu amigo. A sua rede de relacionamentos determina o seu real valor. Meu, pensa nisso. Quando as pessoas olharem para sua rede de relacionamentos, elas vão entender um pouco de quem você é e do quanto você vale. E eu acho que isso vale para o caráter também. Cuidado. Em outras palavras, nosso valor para qualquer equipe ou organização depende do quanto somos fortes e equilibrados por dentro. Meio que muda aqui, né? Mas para as pessoas que vão trabalhar a nossa equipe, a nossa organização, elas querem saber se nós somos de fato equilibrados por dentro. Ou seja, se a gente tem uma rede, tendo essa rede, ela vai determinar o nosso real valor, porque é isso que vai sair. Uma pessoa com combustível vai levar as pessoas aonde elas precisam, com equilíbrio e não descontrole emocional. Certo? Bom, vamos para frente. São essas coisas que eu anotei e que eu gostaria que você pensasse bastante, tá? Diga-me com quem anda e eu te direi se vais longe. Meu, isso aqui é real. As pessoas têm um poder de nos colocar para frente, ou nos parar, ou nos levar para uns caminhos tortuosos. Cuidado, quem você anda faz muita diferença. Eu sou grata a Deus pelas pessoas que Ele tem me dado para andar e faz diferença no quanto a gente consegue caminhar. 1 mais 1 é igual a 3, ou seja, gente que vai somar. 1 mais 1 é óbvio que é 2, não aumentou em nada, ok? É mais que 2 que aumentou. Então, um relacionamento, ele precisa gerar algo a mais do que apenas o que já se tinha, tá bom? Uma pergunta um pouco polêmica ou não. Nosso caráter e nossos relacionamentos, eles se acham estreitamente relacionados. Sempre que você incorre, sempre que acontece um problema no seu caráter, você vai pagar o preço na esfera dos relacionamentos. Por outro lado, quando enfrentamos um problema de relacionamento, isso afeta o nosso caráter. Você concorda com essa afirmação? Justifique a sua resposta. É o penúltimo parágrafo da lição, onde vai estar escrito assim: nossa rede de relacionamentos, página 34. Está escrito isso. Eu, Fernanda, já vou dar minha resposta. Eu concordo. Por quê? Vou explicar. Se eu sou mentiroso, isso vai afetar meus relacionamentos. Se eu não tenho identidade, se eu não sei quem eu sou, isso vai afetar os meus relacionamentos. Se eu não tenho disciplina, isso vai afetar os meus relacionamentos. Se eu não vivo os princípios, se eu não tenho princípios e valores, eu vou ceder ali, eu vou fazer de outro jeito, eu vou ser conveniente com as circunstâncias, que é o lance de ser um termômetro ou um termostato. Isso vai afetar os meus relacionamentos. Mas, se eu não tenho combustível emocional, se eu não estou suprida, se eu não estou bem nos meus relacionamentos,
se eu tô tendo problema de relacionamentos, eu acabo sendo afetada do meu caráter. Em que sentido? Às vezes na identidade, eu me perco um pouco em quem eu sou. Às vezes eu tropeço na questão da segurança emocional. Eu não tenho uma segurança emocional quando eu tenho problemas de relacionamento. Briguei com meu marido. Aí eu vou vir aqui dar uma aula. A minha segurança emocional, ela já diminuiu. E segurança emocional faz parte do caráter. Se eu pensasse que eu deixo de ser honesto porque eu briguei com o meu marido, com a minha esposa, com os meus amigos, não. Às vezes eu não vou deixar, não vai me afetar nesta área do meu caráter. Mas nas áreas emocionais, que é da identidade da segurança emocional, vai afetar. Eu já não vou ter segurança emocional, eu já não vou ter um controle emocional, eu já não vou ter uma boa gestão das minhas emoções e às vezes eu vou levar as coisas para um lado completamente desvirtuado. Eu vou gerar conflitos e problemas. Por quê? Porque eu tive um problema de relacionamento e isso afetou o meu caráter. O meu exemplo talvez não seja o melhor, mas é nisso que eu acredito. Você não precisa acreditar, você pode ter a sua argumentação, mas é uma reflexão interessante que eu acho que vale a pena você fazer e principalmente observar se acontece ou não em você e nas pessoas ao seu redor. Filme Desafiando os Gigantes. Assista esse filme inteiro se você não assistiu. É incrível, tá bom? Gosto muito. A cena é uma cena clássica, onde o treinador vai fazer o jovem andar o campo inteiro, né? Ele propõe andar 50 jardas, que é metade do campo, o cara tá cansado, fala, ó, talvez 25, ele venda o cara, e através de palavras de afirmação, você consegue, não desiste, vai lá, continua, e, né? Palavras de afirmação, gente, não é elogios, é palavras que afirmam a pessoa, e é também elogios, tá? Só pra deixar claro. E aí, através disso, ele gera um combustível emocional, porque o cara já não tem mais força física, né? O combustível ali foi só emocional. E ele anda o campo inteiro. Então isso é uma reflexão para nós. As pessoas que nós andamos, as pessoas que estão conosco, os nossos ciclos de relacionamento, eles precisam gerar combustível em nós, porque assim nós vamos mais longe, nós vamos alcançar o que ainda não alcançamos. Passando para frente... Já narrei tudo, tá? Porque eu sei que tem gente que não assiste os filmes, mas essa cena vale a pena, depois que terminar a aula, você ir lá ver. Cara, essa cena é muito boa, principalmente se você é pai ou mãe. Meu, assista isso aqui e reflita sobre isso, tá? Essa cena é o seguinte, o Will Smith tá lá com o filho dele, do filme, que eu não lembro o nome deles no filme. E eles estão numa quadra de basquete. O Will Smith tá jogando a bola, erra tudo, é ruim de basquete. E aí o filho dele tá lá brincando e ele fala, olha... você vai ser bom em muitas coisas, né? Ele começa com a técnica do sanduíche, né? Elogiando. Você vai ser bom em muitas coisas, você vai fazer grandes coisas, mas eu não quero que você perca tempo com isso aqui, porque eu era ruim nisso aqui e eu acho que você também vai ser. E aí ele joga a bola pro menininho, o menininho não quer mais jogar basquete, joga a bola pro lado, guarda ela, abaixa a cabeça, quer ir embora. E aí ele para por alguns segundos e fala, pensa, né? A gente imagina, caramba, o que eu fiz? E aí ele vai lá conversar com o filho dele e fala, olha, as pessoas não conseguem fazer as coisas, e aí elas dizem que você também não consegue. Nunca deixa ninguém dizer que você não consegue fazer alguma coisa, nem mesmo eu. E aí o menininho, né, volta a esboçar uma cara um pouco mais feliz. Por que esse filme tá aí? Gente, porque uma figura de autoridade, ela tem um poder muito grande sobre a nossa vida. Tome cuidado com quem você vai escolher para colocar nesses lugares. Reveja as palavras que os seus pais falaram para você. Talvez você esteja paralisado, talvez você nem esteja dando ouvidos a pessoas que estão em categorias, vamos dizer assim, que possam te suprir por causa de coisas do passado. Resolve o seu passado e tome cuidado com o seu futuro. Tome cuidado com o seu presente, melhor dizendo, com aquelas pessoas que você está se relacionando. Então olhe pelas duas perspectivas. Resolva o seu passado. Às vezes te falaram que você não conseguia fazer alguma coisa, talvez te limitaram. Resolva isso no seu coração. Entenda que foi uma palavra, não foi uma determinação sobre a sua vida. Você pode reverter isso. E por outro lado, escolha bem. Escolha bem, porque as pessoas de autoridade na sua vida, elas têm um poder muito grande através daquilo que elas falam para você.
Não vou deixar aqui, porque dá direitos autorais, aí eles bloqueiam o meu vídeo todo, tá? Então não dá pra deixar. Procurando Nemo. Essa cena aí é uma cena extra, né? Não tá na nossa apostila como indicação, mas eu gosto muito dela porque ela vai trazer pra nós aquela cena do continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Uma música clássica de incentivo quando as coisas estão difíceis. Eles foram capturados por uma rede, vários peixes estão ali. Nemo tem uma ideia de todos nadarem para baixo, para se livrarem daquilo. O pai dele mostra que confia nele depois de um diálogo e eles nadam para baixo e eles conseguem escapar. Aqueles peixes estavam todos ali, mas quando eles entram em um sincronismo, quando eles vão rumo a um mesmo objetivo, a uma mesma coisa, quando eles se unem para um propósito, eles conseguem vencer o obstáculo. E eu gosto muito dessa cena porque ela me traz essa analogia. As pessoas que nós estamos juntos, as pessoas que estão andando conosco, as pessoas da nossa rede de relacionamentos, nós precisamos de relacionamentos que nos fazem cumprir o nosso propósito e vai nos ajudar a nos livrar das enroscadas ou vão nos fazer ir para esse lugar de sair, né? Ou alcançar algo. Então, pense nisso. E quando tudo estiver ruim, quando as coisas estiverem difíceis, lembre dessa musiquinha e continue a nadar. Não desista, continue a nadar. A rede tá saindo para fora da água, já tem gente, os peixes estão lá, mas continue a nadar. Se é para lá que você tem que ir, não deixe com que o inimigo, com que a circunstância contrária te vença. Continue a nadar. Beleza? Vamos nessa. Eu falo bastante quando eu tô gravando as aulas, né? Já falei tudo. Vambora. Nós temos uma dinâmica. E você vai fazer a dinâmica mesmo aí na sua casa. Faça uma lista com as melhores e as piores maneiras de oferecer incentivo a alguém. Se possível, encene. Mais uma pausa para água, porque tá difícil, tá doendo para falar. Bom, por que é importante você fazer essa lista? Isso pode revelar a sua linguagem de amor. Então, o que é o melhor e o pior para você? Isso já revela algo sobre você e de uma forma generalizada. Então, por exemplo, para mim, a melhor maneira de incentivar, pensando no meu trabalho, é com um pagamento extra se eu alcançar uma meta. Para mim é um dia de folga. Olha, para mim é um elogio, cara. Parabéns, você conseguiu bater a meta, você não sei o quê. Falar isso para a equipe toda era isso que ia me deixar muito contente. Para mim, cara, realmente é uma percepção mais próxima, um abraço, um aperto de mão, é uma coisa que esse calor humano eu acho que faz diferença. São linguagens de amor. Normalmente a gente vai tendenciar para a nossa linguagem de amor, porque é assim que a gente se sente recompensado, amado por aquilo que a gente fez, tá? Mas pense aí, pense nas piores maneiras também. Cara, a pior maneira pra mim é um abraço. Pra mim, um abraço porque eu fiz, não, eu quero folga. Minha linguagem de amor é tempo de qualidade, então eu quero folga, né? Eu quero ter tempo com aquilo que eu considero qualitativo, de qualidade, com aquilo que eu considero bom, né? Que me qualifica, que me faz bem, que me agrega, tá? Então, isso vai depender de cada pessoa. Beleza? Espero que tenha dado para entender um pouco. Faz a sua listinha aí. Nossa, avançando. Eu escrevi algumas coisas porque o avançando aqui é bem pequenininho, tá? Para funcionar bem, um líder precisa de combustível emocional. Esse combustível é fornecido pelos relacionamentos saudáveis que é em sua vida. Combustível emocional bom para você andar tem que ser relacionamento saudável. Mas todo relacionamento te gera algum tipo de combustível. Cuidado, porque você pode estar com combustível ruim. Por isso que o carro tá numa engasgueira só, uma bagunça toda aí. O líder deve intencionalmente buscar sua rede de relacionamentos, que inclui heróis, mentores, modelos, amigos mais íntimos, mentoreados e aí vai. Devemos observar aonde a sua rede de relacionamentos está vazia ou com poucos ou ruins relacionamentos. Pois precisamos de apoio emocional e é dela que vem. Então, observe a sua rede de relacionamentos. Aproveite essa tarefa para parar e observar. Se você não fez isso ainda, faça isso agora. Pense em seus relacionamentos por um instante. Pense em todos os relacionamentos que você tem. Faz a média da maioria deles. Você deixa que ocorra por acaso? Ou você já foi proativo e procurou alguém que pode recarregar suas baterias?
Se você tem um mentor, foi aleatório, tava lá na igreja, aí é meu líder de célula, também é quem me discipula, e foi assim. Eu não escolhi, mas é o que tem, tá legal. Foi por acaso. Não tô dizendo que é ruim os por acaso, tô dizendo que foi por acaso. E às vezes é ruim, às vezes é bom, às vezes é muito bom. Mas você vai precisar fazer essa análise. Lá no meu trabalho, as pessoas que eu convivo foi tudo aleatório. Quem tá mais próximo ali do setor é com eles que eu almoço mesmo, é com eles que eu fico. Mas tem uma pessoa lá que eu acho que ela é inteligente pra caramba, da hora, queria me aproximar, mas sabe como é que é, né? É por acaso. Eu procuro não andar com algumas pessoas e andar com outras. Foi intencional, tá? Então pare e pense, mas tem que ser relacionamento que ajuda a recarregar sua bateria. Então às vezes os colegas de trabalho não vão recarregar sua bateria, eles só vão atrapalhar. Só vão gastar sua bateria. Então pense nas pessoas que recarregam. Não tenho, Fernanda? Vai atrás. Vai ter que pensar que não tem, vai ter que entender isso. Tá deixando que ocorra por acaso. Não vai acontecer. Beleza? Então, ore e procure pessoas. Essa é uma das tarefas nossa. Você vai precisar procurar pessoas, pensar em pessoas. Ore. Ore muito, clame, faça um jejum para que o Senhor traga para sua vida, não para convencer Deus, mas para ouvir a voz dele de quem você deve colocar aí na sua vida. Tá bom? Vamos para o nosso Consultando a Bíblia. Leia Provérbios 27, 17. Gosto desse texto. Vai dizer: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Como alguém pode afiar outra pessoa em um relacionamento? Eu coloquei exortando, trazendo outro ponto de vista, ajudando. Mas meu apelido, para quem não sabe, para os meus amigos mais próximos, os bem próximos, é aguilhão. Por quê? Aguilhão é aquela ponta que o soldado enfia na lateral de Jesus. Ele é usado assim atrás do boi e ele fica lá. Aí o boi vai tentar dar uma rezinha e ele bate no aguilhão. Dói. Então o bichinho vai só pra frente. Às vezes o boi dá aquela parada e ele no boi, né? E também serve para guerrear, para furar, né? Pode matar e tudo mais, mas enfim. Se não usado como essa técnica só de uma cutucada, ele consegue realmente matar alguém, furar alguém, machucar alguém. Mas por que eu tô te dizendo isso? Porque é uma forma. O meu jeito um pouco mais perturbador de ser, ele ajuda os meus amigos. Então, às vezes, a nossa qualidade, aquilo que nós temos, aquilo que o outro tem, essa troca nos afia. Às vezes não é de uma forma tranquila, tá? Às vezes é dolorido, às vezes é saindo faísca, mas isso faz bem para nós. Então, o contato com as pessoas e essa troca ajuda muito, tá? Próxima, eu vou pular aqui e vou ler as perguntas, depois eu volto no diagrama, tá? Ou melhor, o diagrama não tem como, porque vocês vão conseguir me falar nada. E não vai fazer diferença eu falar para vocês quem eu coloquei, tá bom? Provérbios 11, 14. Sem diretriz a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. Em sua opinião, por que é mais fácil cair quando não temos o conselho de outro em nossa vida? Porque só temos a nossa perspectiva, o nosso ponto de vista, e ela é enviesada. Então, se eu só tenho o meu ponto de vista, eu vou agir conforme os meus desejos, a minha vontade, o que eu quero. Isso aí vai fazer com que eu caia, com que eu tropece, com que eu tome uma decisão equivocada. O filho de Salomão, Roboão, acho que é esse o nome dele, não me recordo. Mais pra frente vai ter essa história. Eu acredito que é nesse Habitudes ou no 2, eu não me lembro agora. Mas enfim, ele pede conselhos aos seus conselheiros. Os seus conselheiros, melhor dar conselho a eles para que ele seja mais brando, para que ele seja bom, não sei o quê. E aí ele vai lá e pede conselho pros amigos dele. E os amigos dele falam para ele ser pior, botar ponta no chicote. Tá chicoteando? Bota a ponta para doer mais. E aí ele escuta os amigos e não os conselheiros. E aí dá tudo ruim. Né? No fim das contas ele é morto, tá? Por que eu tô dizendo isso para vocês? Porque se você tem um grupo de conselheiros, é importante que essas pessoas não sejam uns Zé Manés na sua vida. Mas que eles sejam conselheiros. Pessoas que vão te trazer instruções, que são sábias, que são pessoas, às vezes, de preferência de Deus, entendida. Claro que se eu vou pedir um conselho, às vezes financeiro, né? Como um trabalho, um serviço, ou para me ajudar com as dívidas, qualquer coisa, eu posso buscar um consultor, alguma coisa. Mas se você é cristão, a Bíblia tem que ser sua base. Então, de preferência, alguém que está baseado na palavra de Deus, que vai fazer isso com coerência, tá? Cuidado. Não é pedir conselho de um monte de gente, me ajuda a não cair. É de conselheiros. Então, a pessoa ela tem que ser habilitada a aconselhar pessoas, ok?
Eu gosto de falar isso porque tem gente que sai pedindo opinião de um tanto de gente aleatória que não faz muito sentido, não. Apesar que eu gosto de pedir bastante conselho pra muita gente pra entender como as pessoas pensam e se eu tô perdendo algum ponto de vista. Mas não é pra qualquer pessoa, não, tá? Por que você acha que, como líder, precisamos prestar conta a outrem e receber o apoio de outras pessoas? Porque nos mantém alinhado no caminho e nos faz continuar. Quando desanimamos ou fraquejamos, o outro nos segura e nos apoia. Então, para mim, é por esse motivo. Nossa reflexão, pessoal, é pra gente ver o que tá faltando e ir atrás dessa pessoa. Faz um cafezinho, faz alguma coisa, seja intencional, mas seja interesseiro, mas seja interessante. Seja intencional em se relacionar com aquela pessoa, faça de propósito. Você não tem intimidade, você ainda não é amigo, você não consegue às vezes amar ela na linguagem dela, mas seja interessante. Sabe, se a pessoa gosta de café, faz um café pra ela, dá uma comidinha pra ela. Ela gosta de livro, compra um livro pra ela. Ó, fulano, te admiro muito e tal, ó. Vejo você uma pessoa assim que poderia ser um mentor na minha vida. Eu tô precisando dessa pessoa nesse momento, que me instrui, que me ajuda, que me aconselha. Sabe? Preciso de gente que vai suprir as minhas necessidades emocionais e vejo em você uma pessoa que tem essa maturidade. Quero te convidar a fazer parte disso. Se você não puder, meu, tá tranquilo. Pessoas boas normalmente são ocupadas, né? Porque elas já têm pessoas a quem cuidar. Mas, meu, faria muita diferença. Fala desse jeito pra pessoa, você acha que a pessoa vai conseguir negar? E cuidado, porque tem gente que quer abraçar o mundo, não fala não pra você, às vezes ela já não é um bom conselheiro, porque você já sabe que ela tem um monte de coisa, mas mesmo assim ela tá te aceitando, é porque também ela é irresponsável. Eu já fui essa pessoa. Então tome cuidado com tudo, mas não deixe nenhuma lacuna vazia. Busque mesmo pessoas, situações que possam agregar aí pra você, tá bom? O Praticando a Verdade, pega essa pessoa, tá? Conversa com ela. Às vezes você não vai chegar e falar assim, fulano, me faça essas perguntas que estão aqui, mas explica direitinho o que você quer, tá? Não faça aleatório. Por exemplo, tem pessoas que querem que eu mentorie elas. Eu tô planejando fazer isso. Só que o que eu preciso? Tempo, então eu preciso aprender a fazer rápido. Sentar com a pessoa e falar, ó, a questão é essa, nós estamos tratando disso, então vamos lá. O que é tal situação? Tá, assim, beleza, a mentoria é isso. Agora vamos tomar um café, agora vamos relaxar, vamos falar de tudo, beleza. Porque aí se tiver tempo a gente faz, se não tiver a gente não faz. Então isso ajuda também. Tá bom? Deu pra entender? Espero que sim, né? Eu falo as coisas meio que pensando, aí não sei o que eu falei, o que eu pensei. Então faça esse Praticando a Verdade, toma um café com alguém, um salgado, um suco, né? Sei lá, tá de jejum, outra coisa, né? Livros, o que mais dá pra você dar pras pessoas? Muitas coisas. Mas tente conhecer a pessoa. Seja interessante, não seja apenas interesseiro, tá? Que a sua intencionalidade a forma como você faça ela, gere interesse na pessoa também em estar com você. Beleza? Eu espero que tenha feito sentido essa aula para você e te abençoado. Eu sei que eu falei bastante, mesmo com a garganta doendo, né? Mas eu creio que é importante pensar sobre isso, gente. Essa aula, orar sobre isso, mudou a minha vida e tem mudado o rumo da minha história. Então isso aqui é muito sério, isso aqui é muito importante na nossa vida. Ore, peça para que Deus envie pessoas para sua vida, porque Ele vai enviar. Eu sou uma prova viva disso. Eu te garanto que todas as suas necessidades eu supre. Só que o pão de cada dia você precisa conclamar Ele. Não é pedir, mas é dizer, Pai, o Senhor prometeu. Eu reconheço a minha necessidade. Envia pessoas, Deus às vezes já te enviou, você não percebeu, né? Mas eu vou me submeter, eu vou obedecer, eu vou estar ali. Traz discernimento ao meu coração para saber quem é. Tá bom? Tamo junto, eu tô aqui também pra te ajudar. Se eu não puder ser nada pra você, eu vou te ajudar a pensar, fazer perguntas pra você descobrir quem pode. Beleza? Está toda a oportunidade, eu espero ver você pessoalmente, tá? Mas nós vamos falar sobre tempo. O time das coisas. Tempo no sentido de time. Saber estar pronto pra agarrar as oportunidades. Essa lição é muito boa. Difícil de praticar, porque você precisa estar todo o tempo ali
entendendo o que é importante, reavaliando as prioridades, organizando, sempre pautado no tempo do céu, alinhado com aquilo que você está fazendo na terra. É uma lição muito importante mesmo, tá bom? Eu espero ver você. Deus abençoe você, os seus relacionamentos, a sua vida emocional, a sua saúde emocional e os seus relacionamentos, mais uma vez. Que Deus te abençoe. Tamo junto. Até a próxima.